Vamos dar sequência ao nosso curso de mecânica quântica, seguindo com a nossa revisão de matemática. E agora nós falaremos sobre transformações unitárias de operadores. Então, o que nós já vimos? Que você pode fazer uma transformação unitária de um vetor de estado. A transformação unitária de vetor de estado vai dar origem a um outro vetor de estado, né? Então, se eu tenho um vetor de estado e eu faço uma transformação unitária, né? Ou seja, aplico um operador unitário sobre esse vetor de estado, eu transformo esse vetor de estado em outro vetor de estado, né? Então, aqui eu estou representando usando linha para representar o vetor de estado transformado a partir de um operador unitário, ou seja, uma transformação unitária. Ok. Agora, como é que eu faço para transformar operadores, né? Eu quero, como é que eu faço para fazer uma transformação unitária de operadores? O que seria essa transformação unitária de operadores? É o seguinte: imagina que eu tenho um operador aplicado em cima do vetor de estado psi. A gente sabe que quando eu aplico um operador sobre um vetor, esse vetor é transformado em outro vetor. Então vamos dizer que ao aplicar o operador A sobre o ket psi, eu obtenha aí o vetor de estado φ. Ok. Então eu vou supor agora que existe um operador linha tal que, se eu aplicar esse operador linha sobre o ket transformado pelo operador unitário, isso tem que me dar o ket transformado pelo operador unitário. Então é isso que é o operador transformado pelo operador unitário. Então esse aqui seria o operador transformado pela transformação unitária, né, pelo operador unitário U. Bom, nesse caso, o que a gente vai ter então? Ok, então eu vou começar a fazer o seguinte: em cima desse daqui, eu vou aplicar o operador A. Então eu vou ter A aplicado, transformando o psi, que é a mesma coisa que, a linha, ok? A linha é aplicado em psi'. Só vem dessa fórmula aqui, né? Peguei dessa fórmula aqui e apliquei o A em cima dela. Por outro lado, a gente sabe que daqui, ó, né? Daqui, o que a gente conclui? Que isso daqui é igual a φ'. Então isso aqui é igual a φ'. Por outro lado, daqui dessa expressão, a gente conclui que φ' é igual a U φ. Por outro lado, daqui a gente conclui que o φ é igual a A aplicado em psi. Então daqui a gente conclui o seguinte: que a linha, o
psi é igual a U aplicado a psi. Agora, em cima disso daqui, eu vou aplicar o adjunto hermitiano do operador unitário. De tal maneira que eu vou ter o operador, eu vou ter o adaga, a linha, o. Aqui eu já posso tirar o operador, né? Posso tirar o psi, não vou precisar mais do psi. Aqui vai ficar o adaga, o a. Só que a gente sabe que como o operador ele é hermitiano, significa que ele vezes o seu adaga é a identidade. E a identidade vezes A é o próprio A. Eu posso colocar identidade vezes A. E o operador de identidade vezes qualquer coisa é essa coisa. Além disso, eu posso fazer aqui um sanduíche caprichado, né? Eu pego aqui o U mais e jogo dentro dele aqui o recheio, que é isso aqui, ó. Então ficaria U, adaga, a linha U, né? Só que, como nós vimos, isso daqui é o próprio A. Só que, por sua vez, isso daqui é identidade. Isso daqui é identidade. Então, significa que isso daqui é igual a linha, né, que sobra. Então a gente conclui duas coisas, né? A gente conclui que o A transformado, o operador transformado, ele é o que? U vezes o operador vezes o operador adaga. Então, é assim que a gente faz uma transformação unitária de um operador. Você multiplica ele pega esse operador e multiplica pelo operador unitário, só que do lado esquerdo você tem que multiplicar, não é só multiplicar, né? O vetor é só multiplicar pelo operador unitário que você já está transformando, né? Mas para transformar operador, não é igual transformar vetor. Então, fazer uma coisa, multiplica por U, só que do lado direito tem que multiplicar pelo adaga. Essa é a diferença. E o oposto é só fazer a operação contrária, né? Multiplica pelo adaga para voltar ao original, né? Então, para voltar ao operador original, você faz o produto na ordem contrária. Então, isso aqui é como a gente transforma faz uma transformação unitária do operador, ok? Então, para fazer a transformação unitária de um vetor, é só multiplicar pelo operador unitário. Para fazer uma transformação unitária de um operador, não basta multiplicar pelo operador unitário. Você tem que multiplicar do lado direito pelo hermitiano do operador unitário, né? Quando você quer transformar, fazer transformação unitária de operador é mais complicado, né? E para você fazer o processo contrário, ou seja, pegar o transformado e retornar para o operador original, é só fazer o produto na ordem inversa. Ok, agora vamos para as propriedades, né? Então, propriedades de transformações unitárias.
de operadores. Ok. Então, a primeira propriedade diz o seguinte: se o A é hermitiano, hermitiano, isso implica que o seu transformado, que é U, onde aqui o U representa um operador unitário, tá? Então, aplicando o operador unitário aqui em A e depois aplicando o dual, eu tenho o transformado, né? Ou seja, eu tenho o operador após a transformação via operador unitário. Eu tenho a transformação unitária, o transformado. Vou falar só para simplificar, vou falar só o operador transformado nesse contexto, que já sabe o que significa. O operador transformado por uma transformação unitária, né? Também é hermitiano. Resumindo, se um operador ele é hermitiano, o seu transformado também é hermitiano. Então, bom, quem é o adjunto hermitiano do transformado? O transformado é isso aqui, né? Ele é o adaga. Quando eu faço o transformado, quando eu faço o adaga disso, o que eu vou encontrar? A gente já viu que quando a gente faz o adaga, eu tenho que aplicar ele de trás para frente, né? Então sempre que eu aplico o adaga, eu aplico de trás para frente e eu aplico em cada um deles, né? Então vai ficar o mesmo produto, só que agora de trás para frente. Então vai ficar em cima desse primeiro, começa pelo último, né? Então fica adaga do adaga. Depois eu aplico nesse a adaga. Depois eu aplico nesse. Vai ficar o adaga. O adaga do adaga é o próprio operador. A gente já viu, né? O adaga do adaga é o próprio operador. Que fica adaga. E aqui agora fica adaga. Só que nós vimos que esse operador é hermitiano. Então, o adaga é o próprio operador, porque o operador hermitiano ele é autoadjunto. Ele é o adjunto dele mesmo. Então, eu nem precisaria colocar mais isso aqui, ó. Só que isso daqui, né? O adaga é o transformado, a linha. Então, esse é o próprio a linha. Então, o que aconteceu aí? Eu tenho, então, que o a linha, o transformado, é igual ao a linha adaga. Ou seja, o a linha é hermitiano, como nós havíamos, como a propriedade estabelece, né? Ou seja, sempre que eu tenho um operador hermitiano, o transformado dele por uma transformação unitária também é um operador hermitiano. Segunda propriedade, A e seus transformados
a linha, possuem os mesmos autovalores, ok? Então, um operador e os seus transformados por operação unitária possuem o mesmo autovalor. Então, eu vou ter aqui, ó, tem aqui essa equação de autovalores, né? Aqui é o autovetor, o autovalor de A. Então, isso aqui implica, eu vou colocar aqui embaixo, ou seja, isso daqui implica que os transformados têm exatamente os mesmos autovalores, né? Então, obviamente que os autovetores aqui vão mudar, mas eu tenho os mesmos autovalores, né? Ok. Então, vamos ver isso daí, né? Então, obviamente, se eu pegar o A' e resolver a equação aqui de autovalores, quando eu aplicar a linha no autovetor dele, isso é, como ele é transformado, ele é U por uma operação unitária, a o adaga aplicado aqui, né, no autovetor dele. E aí, o que a gente viu? Que quando para esse transformado, ele é transformado colocando o U desse lado e o adaga desse lado, né? Mas os vetores correspondentes, né, são transformados como? Eles são transformados assim, né? Você coloca só o U do lado direito, né? Então tem que fazer, obviamente, com a mesma transformação nos dois, né? Certo? Então esse daqui, ele é U vezes isso aqui. E o outro a gente já sabe, né? O outro é aqui o adaga. Então aqui a gente conclui que o quê? Quando eu faço o adaga, isso vai dar identidade. Então eu posso escrever aqui o que? O identidade, desculpa, A, né? Faltou aqui o A. E aqui identidade vezes φn. Ok? Então aqui fica y, né? E aí, obviamente, quando eu multiplico a identidade por um vetor, isso dá o próprio vetor. Além disso, daqui da equação de autovalores, eu sei que U vezes A, isso aqui, o que é? É o autovalor vezes o autovetor do A. Então, isso aqui implica que A', né, sobre N', que a gente parte inicialmente, é igual ao quê? É igual a... Bom, esse A pode ir para fora, né, agora. Então, vai ficar AN, U, e aqui o autovetor φn do operador A. Ok? Só que a gente sabe que o quê? Que isso daqui nada mais é do que o autovetor transformado, né? Então isso aqui é igual a AN vezes o autovetor transformado. Conclusão. A gente chega nessa equação aqui, ó. A linha psi n', AN psi n'. Ou seja, AN é alto valor de
a linha com alto vetor então significa que os autovalores de um operador são iguais aos autovalores do operador transformado por transformação unitária. Ok? O que diz a terceira propriedade? A terceira propriedade diz que se o comutador de dois operadores é um número complexo, ou seja, eles não comutam, né? Eles não comutam aí, eles são... Porque para comutar tem que dar zero, né, o computador. Então eles não comutam. Só que o resultado do comutador ele não vai dar um vetor de estado, não vai dar um operador, né? Não vai dar nada. Na verdade, não poderia dar vetor de estado, poderia dar um operador, né? Mas ele não dá um operador, ele dá um C, ele dá uma constante, ou seja, C vezes I. Ele dá um número. Em vez de dar um operador, ele dá um número, né? Então, se ele dá um número, se ele não dá um operador, então, quando eu fizer a linha B', ele vai... no caso aqui, o comutador, ele vai dar o mesmo número, ok? Então, se o comutador dá um número, o comutador dos transformados por transformação unitária dá esse mesmo número, né? Se o comutador não dá um outro operador, né? Ele dá um número só. Então, o que você vai ter? A gente tem o seguinte, ó. Se eu faço o comutador dos transformados, isso é o quê? Bom, obviamente que esse primeiro aqui, ele é U, A, U é adaga. Quem é o B'? É igual a U, B, U adaga. E aí eu posso fazer o comutador, né? O que vai dar o comutador, então? Vai dar o primeiro vezes o segundo menos o segundo vezes o primeiro. E a gente tem o seguinte, ó, isso daqui é identidade. Isso daqui é identidade. Então eu tenho que A', B' é igual a U, A, só que I vezes B é igual a B. E aqui eu tenho U, B, I vezes A é igual a U. Bom, aqui eu posso aplicar a propriedade distributiva duas vezes, né? Então, aplicando a primeira vez a propriedade distributiva, posso simplesmente tirar esse U aqui em evidência. E aí eu posso aplicar novamente a propriedade distributiva. E agora tirar esse aqui em evidência. Só que isso daqui é o comutador de AB. Então posso... Só que quem é o comutador de AB? Ele é uma constante, né? Como ele é uma constante, ele pode sair daqui, né? E aí fica então C, U, o adaga. Isso aqui é a identidade, né?
Então isso aqui é igual a C, né? Okay. Então significa que se um produto, se o comutador de dois operadores é um número complexo, é um escalar, então o comutador dos transformados também é um escalar. Ok, então vamos dar sequência e aí nós vamos para a quarta propriedade. A quarta propriedade diz que se o A é a combinação linear de dois operadores, né, se o operador A é a combinação linear de dois operadores B e C, isso implica que o transformado é a combinação linear dos transformados desses operadores com os mesmos coeficientes, né, de Fourier, né, ou seja, com os mesmos coeficientes de Fourier da combinação linear, ok? Então, bom, se eu tenho, a gente sabe que o A, ele é o que? Beta B mais gama C. E aí eu posso simplesmente vir aqui, ó, e fazer a transformação, né? Então, não basta multiplicar pelo... Tem que colocar também do lado direito o dual, né? O adjunto hermitiano. Aqui vou fazer a mesma coisa. Ok? Só que, por outro lado, eu posso reescrever isso daqui como? Fazendo a propriedade distributiva, né? Então, vou fazer a distributiva com esse aqui, ó. Então, vou abrir aqui, ó. Fazendo a propriedade distributiva com isso dali, vai multiplicar aqui vai sumir daqui, né? E vai entrar aqui dentro. Então vai ficar o adaga, o adaga. Ok? E aí agora vem pelo outro lado. Bom, isso daqui, ó, é o transformado, né? Ele vai dar o que agora, o transformado? Eu vou olhar aqui, ó. O beta, ele sai. Quando o beta sai, fica beta, U, B, o adaga. Mas aí o gama sai. Então fica gama, U, C, o adaga. E aí o que a gente tem como resultado? Isso daqui o que é? É o B transformado. E o que é isso aqui? É o C transformado. E aí a gente provou o que a gente queria provar. A quinta propriedade, né, de operadores transformados por transformações unitárias. Se eu tenho que o A é igual a alfa, B, C, D, isso implica que o transformado de A é igual a alfa, B', C', D', ok? Então, como é que eu posso fazer isso daí? Mesma coisa que a gente fez antes, né? Tem que o A vale o que? É alfa, B, C, D. Mas eu posso vir aqui, ó, coloco o U aqui e o adaga aqui para transformar. Eu faço a mesma coisa que o U e o U, adaga para transformar. Só que aqui eu posso reescrever como?
posso reescrever aqui abrindo, né? Então abro aqui e abro aqui. Então aqui eu vou ter I isso daqui é igual a linha, e vai ficar alfa. E bom, esse alfa pode sair, né? Então vai ficar U vezes, quem é o I? Só que o I é igual a, quem é o I? I é igual a U adaga U. Então aqui vai ficar B U adaga U. C, e esse I quem é? U adaga U. D e o adaga. Obviamente, quem é esse cara aqui? É o B transformado, esse é o C transformado, e esse é o D transformado. Então aqui vai ser igual a alfa, B transformado, C transformado, D transformado. É o que a gente queria provar, né? Se o A é o produto de vários operadores, né, uma aplicação sucessiva de operadores, então o transformado é essa aplicação correspondente dos transformados dos operadores, né? Ok? E aí a gente tem agora a sexta propriedade para operadores transformados por transformações unitárias. Essa outra diz que filinha aplicado em A', filinha, eu faço aqui o sanduíche, né, de A' com filinha e psilinha, isso é igual a Φ a Psi, né? Então, se eu tenho aqui esse elemento, né, a linha, eu tenho esse elemento aqui, né, esse elemento A, Φ, Psi, eu posso fazer a mesma coisa com o transformado, que é o mesmo, vai dar o mesmo elemento, né? Então, né, ou melhor, assim acho que fica até melhor, né? Isso aqui é a mesma coisa que o elemento usando os transformados vai dar a mesma coisa. Os transformados por transformação unitária. Então vamos provar isso daí. Isso daqui eu posso agora usar transformações unitárias, né? Quem é esse primeiro aqui? Eu posso escrever como sendo essa transformação aqui, né? Esse daqui quem é? Ele é transformado assim, né? E esse aqui quem é? É o adaga. Qual é o resultado disso? É igual a Φ, o adaga. Aí o A quem é? É o adaga. E esse aqui por último quem é? É igual a U Psi. Isso daqui é a identidade. Isso daqui é a identidade. Então o resultado é Φ a Psi. Ok? Então, como a gente queria demonstrar, né? Sétima propriedade.
Se eu tenho aqui o transformado elevado a n, isso é o transformado de A a N. Ok? E aí, como é que a gente pode demonstrar isso, né? Então, bom, eu tenho o adaga, a N é o adaga, né? Aí você vai repetindo. O adaga, e aí sim, sucessivamente, né? Isso vai se repetindo. Quantas vezes? N fatores aqui tem. N fatores. N fatores o adaga. São N fatores desse tipo. Só que o que vai acontecer? Esse com esse sempre vai dar identidade. Os internos sempre vão dar a identidade. Ok? Então, no final, todos os internos se cancelam porque sempre vai multiplicar o adaga com o U. Então, no final, essas identidades todas vão multiplicando pelo A, vão dar o próprio A. Então, no final, vou ter que U, A. Só sobrevive os últimos, né? O primeiro, que não cancela com ninguém, e esse que não cancela com ninguém. São os únicos que não são cancelados. Todos os outros cancelam. Só que isso aqui o que é? É a N. Então quer dizer que o resultado aí é o que? O N, o adaga. Ok? Outra propriedade diz o seguinte, que se eu faço o F de A, o adaga, ou seja, eu faço a transformação unitária desse operador, que é função do operador A, isso é a mesma coisa que fazer a função do operador transformado. E aí, o que a gente vai ter nesse caso? A gente vai ter que o U vezes, vamos colocar aqui, né? O F eu posso escrever como somatório, né? N de 0 a infinito, eu faço uma expansão em série de Taylor, né? Então, posso pegar qualquer função e expandir como série de Taylor. Ok, quando eu fizer essa expansão em série, eu vou fazer a distributiva do lado esquerdo, depois a distributiva do lado direito. Fazendo essas distributivas do lado esquerdo e do lado direito, eu vou ter no final, obviamente, isso aqui. É simples, né? Quando a gente já fiz vários exemplos aqui que eu fiz mais passo por passo, mas basicamente é isso, né? Eu posso fazer distributiva, multiplico esse por todos eles e multiplico esse por todos eles também do lado esquerdo. E aí faço a distributiva dos lados e vai dar isso daí. Ok. Só que isso aqui, como a gente já viu, isso daqui, a gente acabou de ver no exemplo anterior, ele nada mais é do que o adaga a N. Ok? Então, isso implica que o F de A, que era isso daqui, né? O adaga é igual a U
de o que é isso daqui? É a função, é a própria função. Só que no lugar, o argumento, em vez de ser A, agora é o transformado, né? Ou seja, então ele dá exatamente o F do transformado. Ou seja, o F de A', ok? Então vamos continuar. Outra propriedade que a gente tem é a propriedade que diz que o U de F de A, B, C, uma função de vários operadores, né? Ou seja, o transformado por transformação unitária de uma função de várias variáveis, né? No caso de vários operadores, ou seja, é uma extensão daquele primeiro, né? Bom, nesse caso, a dedução é completamente análoga, né? Então, só que a gente começa assim, ó. Agora, eu vou ter um somatório, né? K de AK, A em AK, B, faço expansão em série de Taylor, né? Isso aqui, né? Bom, e aí essa expansão é bem tranquilo de fazer, bem exatamente o que a gente fez, parecido com o que a gente fez antes, né? E aí a gente vai chegar no final, que isso aqui é o somatório em K de AK, A' ANK, B' NBK, C' NCK. Então, a dedução é bem parecida, né? Então, vou deixar como exercício. E aí você chega, vai chegar nisso aqui. Ok? Mas essa extensão é idêntica ao que a gente fez anteriormente, tá? Só a generalização. Ou seja, a transformação da função, a transformação unitária, né, de uma função de operadores é a função dos transformados. Ok, então essas propriedades que a gente tinha para ver. E agora a gente vai falar de uma outra coisa, que é as transformações unitárias infinitesimais. Então aqui, transformações unitárias infinitesimais. Então é o seguinte, se epsilon é um parâmetro infinitesimalmente pequeno, o que a gente vai ter? E o G é hermitiano, então G é um operador hermitiano,
Então, essa transformação aqui, a identidade somada com I, né, a unidade imaginária, vezes esse parâmetro infinitesimal, vezes G, é uma transformação unitária infinitesimal. Okay? Então, o que é uma transformação unitária infinitesimal? É a identidade mais I, um parâmetro infinitesimal, vezes um operador hermitiano. Tá? Se eu tiver isso daí, eu tenho uma transformação deixa eu melhorar aqui, está muito torto, né? A identidade mais I vezes o parâmetro infinitesimal vezes o operador hermitiano. Então, vamos provar que esse operador aí realmente que esse operador é um operador unitário, né? Bom, então se eu faço, para ele ser unitário, eu tenho que multiplicar esse operador pelo adjunto dele, né? Então isso vai dar o I mais I epsilon G vezes I mais I epsilon G o adjunto. O que isso vai dar? O primeiro eu não mexi, né? Só que o segundo eu vou fazer a operação do adjunto. Bom, o adjunto da identidade é a própria identidade. Mas, o que vai mudar? O adjunto do operador hermitiano é o próprio operador hermitiano. A única coisa que vai mudar é esse sinal aqui, né? Quando eu fizer aqui, lembra que eu tenho que fazer o complexo conjugado disso aqui, mas como ele simplesmente é um número real, né? Certo? Eu nem poderia falar em pequeno se ele não fosse um número real, né? Então é um número real, obviamente, e não existe número complexo infinitesimal, tá? É um número, só um número real que pode ser infinitesimal. Só um número real que pode ser pequeno, grande, né? Ok, então esse número aqui, ele é um número real. E o adjunto do hermitiano é ele próprio. E o adjunto da unidade imaginária tem que trocar o sinal, né? Ele fica o conjugado. Então, o resultado vai dar isso aqui. Fazer esse produto, né? O que vai dar? Vai ficar fazer todos os termos aí, né? Então fica o primeiro vezes o primeiro, vai dar o próprio I. Depois o primeiro vezes o segundo, vai dar menos I epsilon G. Depois esse vezes esse, vai dar mais I epsilon G. E por último, esse vezes esse. E aí fazendo esse segundo vezes o segundo, vai dar I vezes I dá menos, com esse menos aqui dá mais, e aí fica epsilon vezes epsilon ao quadrado, G vezes G, aí dá G ao quadrado. Quando a gente está trabalhando com infinitesimos, a gente sabe que a gente tem que sempre cancelar os termos de segunda ordem, né? Porque se eu tenho um número pequeno, 0,00001, por exemplo, ele ao quadrado é zero, né? Vai para zero.
Então, os termos de segunda ordem sempre são cancelados, né? É um termo de segunda ordem. É um infinitésimo de segunda ordem, né? Então ele cancela. O que sobra? Sobra. Bom, esses dois aqui cancelam também, são iguais, né? São simétricos no caso, né? E aí então sobra I. Então realmente, quando eu faço pego esse operador que é a identidade mais IYG e multiplico com o adjunto, vai dar identidade. Significa então que realmente ele é um operador unitário, né? Como a gente previu aí, né? Como nós vimos anteriormente, se eu aplico um operador unitário em cima de um vetor, ele transforma ele em outro vetor, né? É o vetor transformado aí por uma transformação unitária. Então, nesse caso, o operador unitário infinitesimal, ele é a identidade mais I vezes um parâmetro infinitesimal vezes um operador hermitiano. Então, quando eu multiplico isso pelo vetor, o que vai dar? Vou trazer aqui para baixo. Isso vai dar I vezes o vetor mais IYG vezes o vetor. Ou seja, isso aqui vai dar o vetor que era original mais IYG. Ou seja, eu posso interpretar então esse cara como uma certa... Aqui ele fez uma variação, ó, no operador unitário, ele produz uma certa variação, né? Aqui um certo deslocamento, uma certa variação no vetor. Então, o operador unitário epsilon I mais IYG produz uma variação em... Então é isso que ele faz uma variaçãozinha no valor uma variação infinitesimal no valor do vetor. Essa variação infinitesimal é IYG. Uma outra coisa importante é a gente descobrir quem é o operador transformado, né? Quem é o operador transformado? Então, se eu tenho aqui uma linha, o operador transformado, como a gente já viu, ele é uma coisa assim, né? Transformado por uma transformação unitária. Ele é isso aqui. Só que quem é o operador unitário infinitesimal? Ele é I mais IYG, que A, e o adaga é I menos IYG, onde G é um operador hermitiano. Ok? Fazendo esse produto aqui, eu obtenho A menos IYAG. E aí eu posso multiplicar esse resultado, esse vetor aqui, que é esse resultado, com esse daqui, né?
E aí vai dar o que? Primeiro com o primeiro, que é o próprio A. Depois, primeiro com o segundo, que é o próprio segundo. Depois, o segundo com o primeiro, que é IYGA, agora troca, né? E o segundo com o segundo, que é mais, né? Y ao quadrado, G ao quadrado. Só que tem aquela questão que a gente elimina os termos de segunda ordem. Então, o que que sobra? Sobra que o operador transformado vai ser igual a o operador original mais IY vezes GA. Então, esse daqui é o operador transformado por um operador infinitesimal, né? Então, é o operador original, sabe que ele modifica um pouquinho o operador, né? Ele modifica um pouquinho o operador. Então, o operador transformado pela transformação unitária infinitesimal é o próprio operador, porque a transformação é muito pequena, mais I vezes o parâmetro infinitesimal multiplicado pelo comutador do operador hermitiano pelo operador original. Ok? Agora, se, além disso, se A comuta com G, então isso aqui vai dar zero, né? Então o transformado é o próprio, né? Se ele comuta com essa matriz hermitiana, então o transformado é o próprio operador original. Ok? E aí a gente também tem que falar de transformações unitárias finitas. Então, a gente tem que falar também de transformações unitárias finitas. Unitárias finitas. Então, o que são transformações unitárias infinitas? É só eu fazer sucessivas transformações infinitesimais. Então, ele é obtido fazendo sucessivas transformações infinitesimais. Pensa qualquer coisa que a gente faz, né? Eu quero deslocar uma partícula do ponto A para o ponto B. Eu vou fazendo... O que é o deslocamento? Um deslocamento finito de A para B, com 1 metro. São sucessivos deslocamentos infinitesimais, né? Eu vou fazendo um deslocamento infinitesimal atrás do outro. E esses sucessivos e infinitos, né, deslocamentos é que vai dar, né? Então, com um deslocamento, com um parâmetro infinitesimal epsilon igual a alfa sobre n, né, onde esse n vai tender ao infinito. Então, o que é uma transformação finita? Uma transformação finita. Pensa no deslocamento. O que é um deslocamento finito de 1 metro? São infinitos deslocamentos infinitesimais. É a soma de infinitos deslocamentos infinitesimais, que é a mesma coisa. Uma transformação unitária finita são infinitos. Então eu faço uma transformação, depois mais uma, né? Então vai ser limite, quando n vai para o infinito, do que?
produtório K indo de 1 até N, e vou fazendo sucessivos, né? I mais I alfa sobre N. Só que eu vou fazer um número infinito, né? Vou aplicando isso infinitas vezes, né? Bom, o resultado disso daí é igual a E elevado aí alfa G, né? Ok? E como é que você pode mostrar isso aí, né? Bom, o que a gente tem é que vamos fazer aqui o x e alfa g, né? Então eu tenho o seguinte, vamos supor que eu quero calcular aqui o L, né? E se L vai ser o limite, quando n vai para o infinito, de I mais x, né? Sobre n elevado a n, ok? O que é que eu vou ter aqui no final das contas, né? Que na verdade faltou um passo aqui, né? Eu deveria ter colocado aqui vamos lá, afastar aqui, colocar aqui igual a limite quando n vai para o infinito de I mais I alfa sobre N G elevado a N, né? Que é igual a E I alfa G. Ok? Bom, vamos fazer esse limite então. Eu sei que então o neperiano de L vai ser igual a limite, quando n vai para o infinito, do neperiano disso aqui. O neperiano disso aqui passa o n multiplicando, né? Então vai ficar n neperiano de I mais x sobre n. Aí eu posso fazer expansão em série de Taylor, né? E fazendo expansão em série de Taylor, isso daqui expandido em série de Taylor é igual a x sobre n, né? Menos metade de x sobre n ao quadrado mais 1/3 de x sobre n ao cubo. Então essa expansão é em série de Taylor, né? Então a partir dessa expansão em série de Taylor, quando eu multiplicar pelo n, o que eu vou encontrar? Então, neperiano de L é igual ao limite, quando n tende ao infinito, de x menos meio vezes 2n vezes x ao quadrado, mais 1 sobre 3n ao quadrado, vezes x ao cubo, e assim por diante. O único que não tem n é o primeiro. Os outros que tem n, quando eu aplicar o limite, todos vão para zero, né? O n vai para o infinito, e esse aqui vai para zero. Então, o neperiano de L vai ser igual a x. Então daqui eu tiro que o operador L é E elevado a x, e daqui eu tiro
que quem era esse operador L aqui? É justamente o que eu estou calculando lá, né? É o U. Então esse U alfa de G é igual a E. Quem é o X? Era I alfa G. I alfa G. Né? Então, resumindo, o operador finito, ele é uma aplicação sucessiva, né, do operador infinitesimal, e ele é a exponencial de I alfa G. Ok? Deixa eu tirar aqui. Ok. Eu não sei se vocês lembram, mas a gente já fez um exercício anterior que a gente partia supondo que eu tinha um operador unitário dessa forma, e o que a gente demonstrava é que nesse caso, obrigatoriamente G precisa ser hermitiano e alfa real, né? Mas só relembrando essa dedução, ó, se eu faço quem é o dual desse operador aí unitário finito, ele vai ser E e alfa G dual, né? E o que acontece? Vai ficar a função, uma função do adjunto, o adjunto da função é a função do adjunto. Então é só jogar o adjunto aqui, ó. Então vai ficar menos I alfa G. Ok? Opa, aqui conjugado, né? Alfa conjugado. Que a gente quer provar, né? Ainda não sei se é real, quero provar ainda ser real, né? A gente já provou isso antes, mas eu vou repetir essa prova que a gente já fez. Só que isso daqui ele tem que ser igual. Só que eu sei que o quê? Que isso daqui é igual ao inverso. Então isso implica. E quem é o inverso? É igual a E a menos I alfa G, né? Isso aqui elevado a menos 1. Então vai dar E a menos I alfa G. Então isso aqui implica que E a I alfa G é igual a E a... Opa, aqui menos, né? Igual a menos I alfa G. Qual é a conclusão que eu tiro? Que o G é igual ao GH, ou seja, o G é hermitiano e o alfa conjugado é igual ao alfa, ou seja, alfa é real, né? Conclusão: G é hermitiano e alfa é real, tá? Então, nessa forma de escrever o operador unitário finito como uma exponencial de alfa G, esse alfa é real, esse G é hermitiano. Ok? Outra coisa que é importante a gente saber é quem é o transformado de um operador fazendo essa transformação unitária infinitesimal. Então, para isso a gente vai usar uma identidade lá da matemática, né, que é bem difícil de deduzir, a gente não vai deduzir, mas tem uma propriedade, uma identidade matemática, que diz que E elevado a um operador, vezes o operador B, vezes E a menos A vezes o operador, é igual ao operador B
mais o comutador de AB mais 1 sobre 2 fatorial de A a B, aí vai colocando um comutador dentro do outro, mais 1/3 e vai repetindo essa brincadeira. 3 fatorial, e aí A, comutador de A, comutador de AB. E aí segue isso para sempre. Então, usando essa identidade, quem é o transformado, então? O transformado vai ser o alfa vezes A vezes o alfa, que é igual a E. Quem é isso aqui? O finito. É I alfa G A E a menos I alfa G. Então, o transformado por transformação unitária vai ser quem? Vai ser igual a... Percebe que exatamente é essa propriedade aqui, né? Ok? Então, o que vai dar? Então, aqui vai dar A, né? Mais I alfa GA. Só aplicar a propriedade lá, né? I alfa quadrado sobre 2 fatorial G GA, assim por diante. Ok? Agora, o que acontece quando, no caso em que eles comutam? Se eles comutam, então todos os comutadores vão dar zero, né? E aí a linha, o transformado por transformação unitária, é igual ao operador original, né? Se o G comuta com A. Caso contrário, vai dar essa expressão aqui bem complicadinha, né? Ok? Então, é isso aí. Encerra com essa aula de agora, né? Na próxima aula a gente vai começar a falar de representação em bases discretas.